Esse é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. O crédito rural foi institucionalizado no Brasil em 1965 e tem por objetivo o custeio, que é quando o recurso é usado nas despesas com a plantação. Investimento, quando o produtor investe em produtos ou serviços que vão além daquele ciclo produtivo. E comercialização, quando o recurso atende às despesas de pós-produção. Nosso convidado nesse episódio é o Álvaro Mussolin, engenheiro agrônomo, que há alguns bons anos trabalha com esse tipo de projeto. Ele conversou com a Fabiola e o Bruno sobre as modalidades de crédito e oportunidades de mercado para engenheiros agrônomos. A gente chamou o Álvaro e o papo é o que começa agora. Há quanto tempo você trabalha nessa área, Álvaro? E apresenta um pouco do seu currículo, da forma que você se sentir mais confortável. Bom, eu tenho experiência em fruticultura de clima temperado, horticultura, cafeicultura e crédito rural. O crédito rural, essa experiência gira em torno de uns 10 anos, né? Na realidade, quando eu trabalhei fora do crédito rural, trabalhei na Secretaria de Agricultura, a gente ainda mexia, trabalhava com crédito rural, porque para os produtores rurais familiar, no momento que eles precisam de crédito, é o agrônomo da Casa da Agricultura, da Secretaria de Agricultura, que tem que emitir um documento chamado DAP, Declaração de Aptidão do Produtor, para que seja um dos documentos que ele entregue ao banco para ter o seu financiamento. Então, nesse momento, o técnico da Casa da Agricultura atua, o técnico da regional atua, e também, se o produtor optasse, quando houvesse o projeto, necessitaria de projeto, o agrônomo da Casa da Agricultura e da regional também atuaria fazendo os projetos. Então, na realidade, pouco tempo eu fiquei sem atuar dentro do crédito rural. Então, para começar, vamos contextualizar um pouco para os nossos ouvintes o que é crédito agrícola. O crédito agrícola, o agropecuário, financiamento rural, é um financiamento dirigido ao segmento rural. Cada linha, cada modalidade tem sua especificidade, né? Hoje, quem empresta dinheiro são os bancos públicos, os bancos privados e cooperativas também de crédito, né? Porque, veja bem, são recursos subsidiados. Então, o governo quer que os bancos particulares também façam financiamento. Os bancos particulares, eles têm outras modalidades de financiamentos, fora o rural, que dá maior rentabilidade para eles. Mas existe uma parte, um determinado somatório, em que eles são obrigados a gerir e oferecer ao produtor rural. Para vocês terem ideia, tempos passados, já faz muito tempo, metade do que os bancos emprestavam era juros zero, então bem subsidiado, até que houve uma mudança drástica nisso, né? Hoje não, hoje já é outro caso. Legal. Então, todos os bancos, além do subsídio, além do dinheiro que vem do governo, eles têm uma porcentagem que eles são obrigados a colocar de recurso próprio. Bem interessante. Depois de um determinado tempo, entrou muitas cooperativas de crédito, né, nessa área. Né? Bom, a Sicoob, o Sicredi também, que são as cooperativas. As cooperativas, né? Exato. E aí, quem pode acessar esse crédito? Eu sei, a gente tem as classificações e diferentes taxas, né, para cada classificação também. O assunto crédito rural para vocês terem ideia, o manual de crédito rural tem 300 páginas, 290 páginas. O manual de crédito rural é a constituição do financiamento rural. Está tudo ali. Para vocês terem ideia, na época eu trabalhava no Unibanco Crédito Rural, como não existia o computador, a gente ficava ao lado do manual de crédito rural e semanalmente vinha, como era Conselho Monetário Nacional, praticamente cada 2, 3 semanas se reunia, que é quem administra o crédito rural até hoje, se reunia e modificava. Então, por exemplo, chegava de 50, 20, 30 folhas para a gente
colocar num arquivo substituindo as folhas, né? Sempre havia essa mudança, cada 15 dias o técnico ia lá, cada teca ia lá e ficava modificando. Eu saí do assunto que você perguntou mesmo antes. Não, tem a ver com isso também, mas assim, quais são as exigências? Isso. Quem pode tirar o crédito e o que é exigido dele para isso? Então, são os produtores rurais, são associações de produtores rurais, cooperativos de produtores rurais, indigenistas que estão dentro de uma determinada norma, né? Extrativistas dentro de uma determinada norma. E, assim, aquilo que eu falei, cada linha de financiamento você tem que fazer uma pré-análise de quem está adquirindo o crédito. Isso é fato. Isso o banco vai analisar, e se, de acordo com o banco, ele vai pedir que seja feita uma vistoria e tal. Por exemplo, a meu modo de ver, a pessoa, por exemplo, vai adquirir um crédito, ele tem que comprovar pelo menos 3 anos de atuação dentro do agropecuária, porque você tem que estimar uma renda para fazer a classificação dele. A pessoa que tem menos de 1 ano, jamais, na atividade agropecuária, jamais vai adquirir um crédito rural, não vai conseguir. Tá? Com 2 anos, há uma pré-análise. 3 anos, aí o próprio técnico, que é chamado hoje no Banco do Brasil de APNI, aí decide e manda para outro tipo de análise para o banco. Caso contrário, quem vai decidir são os técnicos que trabalham no banco, são os APRs, né, dentro do próprio banco. A gente é conveniado, eu sou um conveniado, sou um APNI, chamado de APNI, Assistência Técnica e Execução de Projetos. Só uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter: para tirar o financiamento, a pessoa não precisa ser proprietária da terra, correto? Ele pode ser um arrendatário, uma pessoa que está só investindo na área, ele não precisa ser o dono da terra. Ele apresenta uma anuência do dono da terra ou uma parceria sob contrato, e, desde que esteja tudo correto, ele consegue, tá? Assim, ele tem que ter um contrato, e esse contrato tem que ir a cartório, confirmado por cartório. Então, aí, se tiver tudo correto, ele vai conseguir. Entendi. E aproveitando, esse crédito rural, a gente consegue utilizar somente para produções agrícolas, para agropecuária, ou para fazer alguma benfeitoria na fazenda? Para onde podemos utilizar o crédito rural? Você tem tipos de crédito, de custeio e investimento. Tá? O que é o crédito custeio? O crédito custeio é aquele crédito que a pessoa toma para as despesas do ano agrícola. Tipo, vai plantio de milho, novembro, dezembro. É o crédito que você vai ter para comprar um adubo que você usa durante aquele ano, tá? Para comprar uma semente, defensivo, que ele acha que deve, durante o ano agrícola. Investimento é tudo aquilo a longo prazo. Tá? Por exemplo, vai construir um galpão para vaca leiteira, é um investimento. Vai comprar uma máquina, crédito para a máquina agrícola, para implemento agrícola, tudo investimento. Isso de acordo com cada cultura. Por quê? Você faz um investimento para açúcar, o prazo para pagamento é um. Se você faz para cacau, café, o prazo é outro, com carência ou sem carência. Por exemplo, se eu faço um crédito rural para investimento na fazenda, no caso, né? Porque, pelo que eu entendi, investimento, vou fazer um poço, alguma coisa do tipo. Então, vai ser diferente a forma de pagamento do que se eu fosse pedir, então, para outra coisa. A filosofia do crédito rural, do financiamento rural, gira em torno do quê? O próprio financiamento seja autopagável. Ou seja, se ele usar um determinado empréstimo, financiamento, para uma cultura, aqueles melhoramentos que foram realizados através desse financiamento, eles teriam que dar um lucro que retorne o pagamento desse custo. Então, seriam autopagáveis. Isso é interessante, porque a pessoa não precisaria tirar dinheiro de outro lugar que ele tenha
para pagar o financiamento dele. Então, vamos dizer, a pessoa tem gado de leite, só gado de leite, ele vai fazer um poço artesiano necessário para o gado não ir lá no rio, atrapalhar o meio ambiente, etc. Como se diz, o estudo do retorno desse financiamento seria através da exploração leiteira dele. Então, aquilo que ele vai pagar o financiamento para o poço artesiano em função da atividade leiteira, entendeu? Então, aquela atividade leiteira tem que ser rentável. Então, daí essa pré-análise. A pessoa pode cair em erro se está achando que, olha, vou pegar um financiamento para um poço artesiano de tantos milhões de reais, vamos dizer assim, mas espera aí, vamos analisar economicamente isso. Será que ele consegue pagar com a produção leiteira? O leite está, sei lá, ele ganha hoje R$4 por litro, alguma coisa assim. Quantas cabeças dando leite atualmente? Daqui a um tempo, quantas cabeças ele vai ter? Né? Tem que ter uma progressão, um estudo nisso aí, um projeto. Aí daí o projeto, para ver se ele consegue pagar aquilo que ele está querendo financiar, entendeu? Entendi. Os engenheiros agrônomos atuam nesse processo. Como que eles atuam nesse processo? Tem mercado de trabalho para essa área? Bom, vou dizer o meu caso. Hoje eu estou ligado ao Banco do Brasil por um convênio, né? E tem outras atividades que eu faço. Eu não tenho nada a ver em termos de ligações trabalhistas com o Banco do Brasil, tá? Eu tenho meus deveres de entregar um projeto, de dar uma assistência técnica e ganho por uma porcentagem desse financiamento. Agora, o que a gente tem visto? Nós temos visto que o agronegócio hoje é o grande carro-chefe economicamente do país, em termos de exportação. Então, estados de Mato Grosso, de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, são os estados que puxam isso aí, o agronegócio. E para isso, a delicadeza do estudo técnico-econômico é altamente influenciável nisso tudo. Como eu vejo necessário um técnico atuando nesse mercado. Agora, depende de governos, a sensibilidade, olhar esse agronegócio. No meu conceito, acho que é sempre progressivo essa viabilidade de emprego para o engenheiro agrônomo. Compartilhando um pouco da minha experiência, eu vejo que tanto em Minas, falando um pouco de Minas, o governo financia, né, através da Emater e outras coisas, então você tem acesso ao técnico agrícola, ao engenheiro agrônomo, para fazer o projeto. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita gente no particular, com parcerias com alguns bancos, fazendo também, cobrando a sua porcentagem. E outra coisa, que como realmente o agronegócio está num boom gigantesco, tem empresa que já fornece isso e às vezes nem cobra, né? Porque ela quer vender. A Netafim, por exemplo, de irrigação, eles fazem o projeto, colocam tudo dentro do banco, porque o interesse delas é vender o projeto de irrigação depois. Então, você acaba nem tendo custo com isso, porque você tem, né? Já está embutido na venda do projeto de irrigação. Então, é bem interessante. Então, isso aí é interessante porque existe, o que eu acho que existe um vácuo aí entre o proprietário rural e o crédito rural. Ou seja, o que eu quero dizer? Que o proprietário rural, muitos, não conseguem chegar ao crédito rural por desconhecimento, e eles não vão atrás. Aqui mesmo na região, eu já tive exemplos disso. Eles conheci, não foi um só não, conheci vários proprietários rurais que não sabiam nem que existia a Casa da Agricultura. Essa é a realidade. Poxa, a disposição no momento, nem se for para chegar na Casa da Agricultura e tentar saber o que está acontecendo, como funcionam as coisas, ele tem direito a uma assistência técnica, mas e muitos outros hoje ainda não conseguem, não fazem isso. Você falou em irrigação. Já financiei, em épocas passadas, eu fiz projetos de investimento sobre irrigação, mas
bem específico, a pessoa queria uma ação na produção dele. O que acontece nesse momento? Você tem que pegar 3 orçamentos de empresas diferentes, jogar no projeto e ver o que o proprietário mutuário quer. Tá? Aí ele vai decidir. E esse dinheiro não vai na mão dele, vai direto para a empresa vencedora. Então, você já me disse uma coisa aí que para mim é nova, que as próprias empresas têm hoje o seu departamento lá que faz um projeto e evita essa ponte, né, direto ao produtor. Não, eu só ia comentar que ele falou que tem pessoas que ainda não têm acesso a essa informação, né? E eu tenho experiência na minha própria família. Nós temos algumas áreas no interior de Goiás e como o pessoal que não teve acesso, tem acesso, né? Hoje todo mundo tem um acesso maior, mas antigamente não tinha esse acesso. Então, chegou uma área desconhecida, que hoje os netos sabem que existe esse financiamento rural, mas os pais, os avós, os tios ainda têm alguma dificuldade de como é feito o processo em si. Não tem esse conhecimento todo, ou acha que é muito burocrático, acha que somente pessoas específicas ou que já está com a fazenda num nível, a área agrícola, né? No nível mais desenvolvido, que vai ter acesso a esse tipo de financiamento. Então, o interessante também, trazer no nosso podcast, né, é para que essa pessoa que estiver ouvindo, saber que também tem a possibilidade para que eles possam fazer. Tem umas coisas até engraçadas, assim, tipo assim, a pessoa muito simplória, muito humilde, tem aquele detalhe de ter que entrar no banco, sabe, aquelas coisas. Existe muito isso, né? Existe muito. Outra coisa, já tive experiência, assim, de funcionário de uma fazenda, administrador da fazenda, eu perguntei para ele, escuta, mas essa área aqui, o senhor, todas as áreas, o senhor já fez calagem aqui? Ah, sim, a gente faz. De quanto em quanto tempo? Quando a proprietária pede. E como é que o senhor faz? É o seguinte, eu vou ali no meio do terreno, do talhão, tiro uma fatia de terra e mandei analisar. Falei, mas em todos os talhões o senhor faz isso? O senhor tira uma amostra? Faço assim, uma amostra de cada talhão. Falei, mas quem orientou o senhor? O agrônomo veio, conversou com o proprietário e ele me passou isso aí. Não é bem assim, né? Eu ouvi isso, inclusive. Não é bem assim, dá tudo errado, né? A gente percebe. E aí eu esperando que ele me perguntasse, né? Olha, então, como é que é? Não é assim que se faz? Não, fica quieto, não gosto de conversar, né? E eu fiquei na minha também, porque eu não. Aí falou fazer o quê para ele? Quando tive a oportunidade de falar com o proprietário, eu falei com o proprietário. E houve algumas modificações lá, para melhor, graças a Deus, né? Mas, escuta, a pessoa não pode ser só uma estaca lá, um poste lá, né, como administrador, ele tem que ter perfil assim de pessoa conversadora, né, de discutir. Então, infelizmente, são esses exemplos que a gente encontra aí. Tem muito campo para desenvolver isso, para melhorar esse histórico agropecuário. Né? Eu acho que o pessoal também fica com muito medo de se endividar, né? Dependendo de quão simples e de onde a pessoa é, mas eu vou ficar com dívida no banco, depois se eu não pagar, vou perder minha terra. Isso também. Nós tive experiência com a questão dentro da Secretaria da Agricultura, com essa questão aí, porque eu estava na Secretaria da Agricultura dentro de um projeto chamado Microbacias 1 e 2. E dentro desse projeto, a Secretaria começava a oferecer melhoramento de pastagem, melhoramento da fruticultura, do café, do milho, enfim, uma série de coisas aberta a eles. Lógico que eles tinham que dar resposta com outras coisas, tipo, eles tinham que, se naquele terreno dele ele tivesse a água, tivesse um problema de gado chegar no riacho,
para beber água, a gente tinha soluções. Olha, nós vamos fechar aqui, o senhor tem que fechar essa parte aqui, deixar ou fazer um reflorestamento dentro de um projeto com as espécies específicas para isso, ou a gente cerca, deixa brotar espontaneamente aí, mas não pode deixar o dano lá. Então, a pessoa também tinha que dar a sua parte. Aí complicava. Então, nós temos que melhorar essa produção de leite. Mas para melhorar essa produção de leite, a gente precisa fazer uma rotação de pastagem. Precisamos fazer vários piquetes de investimento. Precisa eletrificar essas cercas, precisa pôr tal pastagem para esse solo, tal pastagem para esse. Fazer uma adubação quase que diária. E, cara, aí complicado. Aí é a primeira coisa que eles não dá. E engraçado que eles não falam no primeiro momento. Não, vou fazer, porque, vamos fazer, então. Não vai fazer nada. Passava o tempo, a gente ia voltar a dar assistência técnica, não fiz, tal. Até a gente perceber que realmente ele era por problema financeiro. E aí fica, né? Aí fica chovendo no molhado. Eu acho que esse é um grande problema do financiamento, né? A pessoa tira, às vezes, para fazer um galpão, para investir no maquinário, e aí ela acaba reduzindo aquele investimento, gasta o mínimo possível, faz na meia coxa para pegar a sobra e gastar comprando um carro, fazendo alguma coisa de lado, e aí acha que a agricultura não está dando certo, mas foi feito um projeto para aquilo ser bem feito e dar um retorno, e a pessoa sai na tangente e não colhe o esperado. Também a gente não sabe, né, Bruno, o que vai acontecer nesse meio de tempo, né? Pode dar uma chuva forte, pode alagar, pode dar uma seca, pode dar uma queima, e vai mudando as coisas, né? Tem isso também, né? Quando você pega esse crédito, né, você tem que comprovar que vai gastar com tal processo, ou, no caso, você pode simplesmente informar para o banco que vai gastar assim e gastar, igual o Bruno falou, com outra coisa? Porque eu achava que tinha que ser comprovado. É que você não pega o dinheiro, né? Você pega o produto que eu quero semente. Então, apresenta a nota da firma, paga-se a firma, e você leva a semente. Você quer fazer o galpão, apresente a firma que vai fazer, dentro de 3 orçamentos, o dinheiro vai para a firma, e você começa a fazer a sua construção. Então, é uma forma de controlar também, né? E apesar disso, em épocas passadas, teve muito problema nesse país com essa questão aí. Eu tenho uma experiência única nisso. Um Bom Vivan, que eu fiquei sabendo depois que era Bom Vivan. Na época eu trabalhava numa empresa de projetos agropecuários. Aí recebemos uma proposta para fazer um projeto de um pastejo rotacionado, tipo Voazan na época, estava na moda, né? E fizemos. Eu e um zootecnista trabalharam nesse escritório. Fomos conversar com o banco, tudo certo, começamos a fazer o projeto, deu tudo certo, ele recebeu o dinheiro, tranquilo. Aí, de um determinado tempo, 6 meses, 8 meses, eu tive um outro assunto no banco e fui lá. E topei com a figura. Tudo bom, tudo bom. Você sabe aquele financiamento daquele projeto de sistema, de tal, lá para Mato Grosso? Não sei, lógico, vendo. Então, eu gramei minha ilha em Angra dos Reis. Era mais ou menos novo, iniciante na profissão, né? Mas você imagina como que eu fiquei. Você vê como são as coisas? Sim. Uns são muito humildes, né? Simplórios, outros... E depois de um determinado tempo, talvez 2 anos, aí o crédito rural deu uma degringolada, por grandes problemas disso, principalmente lá no Rio Grande do Sul, a gente ficou sabendo. O problema dos espertos é isso, né? Depois quem está fazendo direito acaba pagando o pau e a gente acaba perdendo. E aconteceu exatamente isso. Aquela coisa subsidiada foi por água abaixo. Sim. Apertou pra caramba. Se você achar fácil fazer, um passo a passo de como, né, para quem está nos ouvindo, de como fazer esse financiamento. Quais seriam as etapas, quais são os principais documentos. É lógico que cada propriedade, cada
cada cultura tem um processo diferente, mas, no geral, quais seriam os passos, quais bancos procurar e quais documentos apresentar? Então, tinha um negocinho que eu queria falar para ela, sobre, quando ela me falou quem poderia obter o crédito. Agora eu vou dizer quem que não pode. Muito bom. Estrangeiro que reside no exterior, o sindicato rural, aqueles parceiros que têm problemas no contrato, né? Isso existe muito, isso aparece muito. E quando o crédito é dirigido a comunidades indígenas, pessoas estranhas a esses grupos da comunidade indígena, porque as pessoas se infiltram, né, nisso. Então, aquilo que eu disse, o banco precisa fazer uma pré-análise detalhada e, às vezes, até uma vistoria in loco. Aí você me perguntou, Bruno, ele tem que ser cadastrado junto ao banco, né? No meu caso, Banco do Brasil, né? Vou se cadastrar comigo, sou assistente técnico a nível de banco. Aqui é um detalhe, eu vou primeiro dizer para vocês quais são os tipos de créditos existentes, para chegar nesse assunto que eu vou falar. Tem o crédito rural de custeio, que já explicamos, né? Dentro desse crédito de custeio, tem o Pronaf Custeio e o Pronaf Agroindústria, Custeio Agropecuário, o Funcafé Custeio, Pronamp Custeio e o Célula de Produtor Rural. Então, o custeio aqui está diferenciado no custeio Pronaf. Por quê? O custeio Pronaf é diferenciado porque é o de menor juros para a agricultura familiar. Então, o Pronaf é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, ele tem um juros menor, é bem subsidiado, só que a pessoa precisa, além dos documentos pessoais, inserir como que ele pode comprovar o rendimento dele, ele precisa especificamente os documentos da esposa, porque é aquele tal negócio, agricultura familiar. E a DAP. Para adquirir a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, ele teria que ir na Casa da Agricultura, obter junto ao agrônomo da Casa da Agricultura essa DAP, depois de respondido algumas perguntas. E, mediante todos esses documentos, aí ele vai ao banco, ele pode se tornar um pronafiano, como a gente diz. Essa é a diferença do Pronaf para outro. Tanto o custeio Pronaf quanto o investimento Pronaf. Tá? Aí existem outros tipos de crédito, o de investimento. Aí tem um monte. O ABC, que é agricultura de baixo carbono, o FCO, que é um investimento próprio para o Centro-Oeste, tem o Moderagro, que é modernização, Moderfrota, que é tratores, implementos, o Moderinfra, que é a irrigação e armazenagem, Pronaf Investimento, Pronamp Investimento, é um crédito especificamente para médio produtor rural, desde que ele esteja classificado como médio produtor rural. Então, existe o Pronamp. Tem o Inovago, são as inovações tecnológicas, o PCA, que é novo, é construção e ampliação de armazéns, Pronaf Agroindústria Investimento. Esse Pronaf Agroindústria Investimento é sistemas agroflorestais, extrativismo, etc. Aí entra coisas novas, Pronaf Agroecologia, são para financiamento de sistemas agroecológicos orgânicos, né? Pronaf Eco, que é o bioeconomia, preocupado com o meio ambiente. Pronaf Mulher, só para mulher do pronafiano. Pronaf Jovem, Semiárido, Pronaf Alimentos e Crédito Fundiário. São esses, em tese, né? Logicamente, ele vai ter que comprovar que está no meio agropecuário há um determinado tempo. O cara com 6 meses na terra não vai conseguir financiamento de jeito nenhum. E comprovar rendimento. Se não houver os comprovantes, imposto de renda, notas fiscais de venda, vai haver um estudo, uma pré-análise pelo banco. Perfeito. Eu tenho uma pergunta bem chata agora que eu vou fazer. Deixa eu fazer a minha antes? Não, a minha é mais leve. A minha é técnica, a minha é só Nenhum dos dois vai fazer a pergunta, porque agora é a minha vez de falar. Dá uma pausa para o pessoal, turma. E nessa pausa, o recado é o seguinte:
No site da EARP, tem um espaço exclusivo para associados anunciarem seus produtos e serviços. É o Classificados à EARP. Funciona assim. Você que é engenheiro, arquiteto ou agrônomo e é associado à EARP, anuncia lá o seu trabalho e poderá ser visto por todas as pessoas que acessarem o site, à procura de um profissional dessas áreas. Se inscreva e ajude a construir a maior rede de profissionais habilitados pelo sistema, com FEA, CREA e CAL, da região metropolitana de Ribeirão Preto. Agora sim, vamos à pergunta do Bruno primeiro. O Pronamp e custeio, vamos pegar o médio, vai. Eu gosto de brincar com todos esses investimentos. O Pronamp e custeio sai quanto ao ano? Uns 8%, 8,5%? Olha, especificamente eu preciso dar uma olhada aqui, mas todos os créditos, eles estão variando hoje de 3,5% até 8 e poucos por cento. Mas o que todo mundo sempre me falou, não, o Pronaf tem juros que ninguém bate. Pronaf ou Pronamp? Não, o Pronaf. Pronaf. Porque o Pronaf é o mais subsidiado para a agricultura familiar. Sim, Se eu não me engano, a maioria dos custeios no Pronaf são 4,5%. Só que aí você tem que somar isso, Proagro, seguro de vida, blá, 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 blá. O custo efetivo total de um Pronaf custeio fica em torno de 10,5% a 12% ao ano. Aí você pega um Pronaf que você não tem que colocar o Proagro e outras coisas, você paga 8,9%. Aí os caras falam, mano, 8,9% de juros é muita coisa. Só que lá no Pronaf você está pagando 12% e está achando que está pagando só 4%. Eu fui ajudar um vizinho a fazer uma vez e falei, meu amigo, sai fora do Pronaf. Você fica como médico, você está pagando bem menos do que você acha. Para investimento é diferente. Para investimento que não tem o Proagro adicional, eu concordo, que aí os 4%, 3,5% vale muito a pena. Mas para custeio, eu acho uma sacanagem. E a maioria dos bancos, principalmente o Banco do Brasil, te força a fazer um custeio para conseguir fazer um investimento depois, que é outra coisa que me deixa pé da vida. É o teu negócio, é um custo do dinheiro, né? Mas isso aí precisa ser bem analisado, né? Porque realmente eu nunca pensei nesses termos aí para verificar. Até vou ver aqui, eu tenho uma tabelinha aqui. Eu sei que o Banco do Brasil, quando você está assinando os contratos, ele te manda. Depois, a última tabela é o CEF, que é o custo efetivo, CFT, alguma coisa assim, que é o custo efetivo total. E aí lá eles colocam qual que é a porcentagem total anual que você vai pagar. E quando eu vi o que o rapaz me trouxe, eu falei, meu amigo, corre disso, você está pagando 11 e pouco por cento ao ano, não 4,5%. Pronamp E aí tá uma outra... 6,5%. Qual? Pronamp, custeio, 6,5%. Aí você vai ter que adicionar aí um custo de contrato e um seguro, isso deve ir para 8,5%, 9%. E o Pronaf está de 3 a 4,5%. Sim, mas o Pronaf tem o Proagro, que é obrigatório, né? Mas o Pronamp também tem um seguro, não é o Proagro, mas existe um seguro. Então, mas também. o Pronaf você faz o Proagro e o outro seguro de vida. No Pronamp você não precisa fazer o Proagro. Bom, pro caso específico que eu olhei, eu falei, meu amigo, não valia a pena. Eu estava tentando ajudar ele a fazer Pronaf, e acabei desistindo. É interessante. A gente tem agora os bancos chineses também, né? Entrando aí com taxa de 2,5% ao ano. Só que aí o ticket médio é muito alto, né? A gente está falando já em grandes produtores. Dinheiro gera dinheiro, né? Um ticket médio do banco chinês é 50 milhões de dólares. Quem que vai tirar 50 milhões de dólares? Tem que ser grande, não é? Nem médio não tira isso. Estamos falando em 300 mil reais, quase. 300 milhões de reais. Quando a gente olha a classificação aqui, você classifica o pequeno produtor rural até 500 mil reais. O pequeno só pode tirar até 500 mil reais. O médio pode tirar acima de 500 mil até 2 milhões e 400 mil reais. E o grande, acima de 2 milhões e 400 mil reais. Acho que limitado a 4 milhões e 800 mil reais. Agora, o chinês aí, realmente, eu não sei. É gigante. Aí talvez não dê para concorrer. Mas tem razão. Isso precisa ser bem analisado, sim. Vai lá, Fabíola, desculpa, você ia fazer uma pergunta, eu te interrompi. A minha pergunta é a seguinte: para a pessoa que está aqui, o nosso ouvinte que ouviu
pela primeira vez tudo isso, onde que ele vai buscar essas informações, essas tabelas que vocês tanto falaram aí, que eu fiquei aqui perdidinha? Onde que ele vai buscar? As informações, todas as informações sobre financiamento rural, isso? Chama o Álvaro. Tem que mostrar para eles a importância do engenheiro agrônomo por trás de tudo isso, né? Ainda mais para fazer essa análise igual o Bruno fez para o amigo dele. Então, tem que mostrar essa importância para a gente saber com que está lidando também, né? Mas é interessante a gente buscar todas as informações. Então, Helena, a gente cai naquele velho problema que eu te falei, da humildade do cara, do simplório, né? Daquela vergonha dele chegar no banco, principalmente chegar no banco para conversar com o gerente e tal. Ainda mais se não tiver uma pessoa no banco que seja aquela pessoa dada, né, que atende bem para caramba, né? Se eu fosse da área de marketing, eu teria dito, olha, como fazer chegar esse conhecimento todo ao produtor rural. Antigamente, era mais difícil ainda, porque o manual de crédito rural era tudo em papel, né? Hoje não, hoje tem mais facilidade, hoje ele está aqui no teu notebook, no teu computador. Se a pessoa realmente quiser saber mais alguma coisa, além daquilo que ele precisa, está no computador, entra lá no MCR, Bacen, MCR, ele vai ver muita coisa, vai ter muito conhecimento. Agora, ó, todo ano muda, né? O Conselho Monetário Nacional, ele se reúne e sempre há algumas mudanças. Mas nada melhor do que conversar com a pessoa que está no métier do crédito rural, para, no momento, né, ele ter esse conhecimento. É a única forma. Né? Ou ele assistir uma reunião, uma palestra, né, uma capacitação, um treinamento. Isso. Aí, chama o Álvaro. Mas você tem que estudar qual que é a linha que se adequa para a pessoa. E uma coisa que eu acho que falta sempre muito para o produtor é uma ajuda nessa parte financeira também, como fazer o controle das suas finanças, que muito produtor acaba levando de qualquer jeito e é um problema gigantesco. Nossa, isso é outra história. Tem uma história interessante, um produtor que a gente estava conversando sério com ele, falando, né, interessante ele administrar, interessante ele ter um livro caixa, cuidar dos funcionários, né, administrar. Ele falou, Álvaro, é o seguinte, a minha administração é o seguinte, é o cheque que entra na minha conta no banco. Olha isso, é o cheque que entra na minha conta no banco quando eu vendo. É assim, simples assim, ele falou. Então, não sei se ele está feliz assim, ele me falou feliz, ou ele está perdendo dinheiro nesse métier, né, nesse meio tempo aí. Sem fazer esse controle, você não consegue ver onde você pode cortar custo para aumentar a lucratividade. Exatamente. Isso é ponta do papel. Pode ter certeza, quem faz isso está mais feliz ainda. Agora, nesses 2 anos de pandemia que as commodities subiram, o cara não está nem aí para fazer um livro caixa, né? Mas pega uma época ruim, quebra. Mas é isso. Mais alguma pergunta, dona Fabiola? E numa dúvida, tem diferença nesses limites de crédito de estado para estado? Não, existem programas específicos para o Nordeste, para o Centro-Oeste, que é o tal de FSO, programas para aquela região, né? Especificamente, então com juros diferenciados. Né? No tal de FSO, eu não sei te dizer como é que está o o limite que você está perguntando, Fabiola, aí é de cada produtor. Não tem, para a região do Mato Grosso o limite é 12 milhões, é 2 milhões. Não, cada produtor tem o seu limite com o banco. Isso não é definido por região. Entendido. Eu não tenho mais nenhum ponto. Álvaro, gostaria de completar que a gente esqueceu alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu só quero agradecer a atenção de vocês. Qualquer coisa, chamo o Álvaro. Agradeço. Este foi o 12º episódio do Painelcast, o podcast da AEARP. Siga, se inscreva ou favorite o canal no seu tocador de podcast preferido. Aproveite para seguir o @Painelcast e o @AEARP no Instagram e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. O Painelcast está no Spotify, Deezer, Google Podcasts e na galeria de vídeos do site da AEARP. A trilha sonora é da Blue Dots Sessions.
A produção dos episódios é da Texto e Cia Comunicação. Quem dirige, edita e sonoriza é a jornalista Daniela Antunes. Ah, e se você não é associado da EARP, aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. É o www.aearp.org.br. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, seja a EARP.